Neste presente vídeo, nós vamos começar a tratar das bases filosóficas do processo revolucionário francês do final do século XVIII. Para nós iniciarmos essa discussão, nós temos que abordar obrigatoriamente a base filosófica que sustentava, de alguma forma, aquele modelo político que caracterizava a França pré-revolucionária. A França do século XVIII, XVI, a França onde os três estados franceses se mantinham subservientes ao monarca francês, que governava de maneira absolutista, de maneira absoluta. Maneira essa que, em termos políticos, nós apontamos como Ancien Régime, ou Antigo Regime, ou absolutismo. A principal base filosófica desse Ancien Régime, que Luís XVI governava, quando Luís XVI, o último desses reis franceses, guilhotinado depois, em 1793, ele pegou o momento derradeiro dessa lógica política. E a base filosófica primordial do Ancien Régime nós encontramos num filósofo, num estudioso inglês dos séculos XVI e XVII, que foi justamente Thomas Hobbes. Thomas Hobbes tem como sua principal obra o Leviatã, que eu indico a leitura a todos vocês. Aqui está Thomas Hobbes, a obra do Thomas Hobbes, o Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Pois bem, de que trata a filosofia hobbesiana, de que trata a obra o Leviatã? Antes de mais nada, Hobbes é compreendido como um filósofo contratualista. O que é um filósofo contratualista? É um filósofo que, em termos políticos, vai querer discutir como a sociedade se formou, como a sociedade civil, como o Estado se formou. E a base disso é o contrato social. Como é que os indivíduos, antes viventes em um estado natural, passaram a viver em sociedade? E como é que eles fizeram esse contrato para viver em sociedade? Isso nós chamamos de contrato social, e os filósofos que abordam essa temática de filosofia política, nós chamamos de filósofos contratualistas. O primeiro deles é Thomas Hobbes. Dentro de uma lógica contratualista que reforça a lógica do Ancien Régime, do poder absoluto do monarca. Nós temos outros filósofos contratualistas, como John Locke, também em inglês, e o francês Jean-Jacques Rousseau, que nós vamos tratar desses dois filósofos em vídeos posteriores. Mas vamos tratar de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele vai dizer o seguinte: antes da sociedade ser constituída, os seres humanos viviam em estado de natureza. E nesse estado de natureza haviam direitos naturais. Os direitos naturais são basicamente o direito à vida e à liberdade. Só que no estado natural havia um grande problema. Os seres humanos vivendo livremente, de uma maneira totalmente individualizada, acabavam fazendo com que a lei do mais forte sempre prevalecesse. Então nós temos no estado natural hobbesiano um estado caótico, onde os homens entram em conflito constante com outros homens, no seu interesse pessoal, prevalecendo sempre a força daquele que é mais forte. Pois bem, é daí que vem a famosa frase de Thomas Hobbes: o homem é o lobo do homem. Ou seja, no estado natural, no estado pré-social,
havia o caos. Prevaleciam os interesses individuais e os homens lutavam entre si pela sobrevivência. Era preciso que os homens, então, criassem uma nova situação, uma nova organização, aliás, uma organização, de maneira que se garantisse para todos uma segurança, uma garantia de preservação dos direitos naturais, que é a vida e a liberdade. Então os homens, de maneira consciente, eles fazem um contrato social. E nesse contrato social, os homens abandonam seus próprios interesses, abandonam as suas liberdades individuais em prol da criação de um ser maior, de um ser social, mas um ser, de um Leviatã, de um gigante, de um soberano que vai ter as armas em seu poder, o direito a exercer a violência e de impor as leis e de impor a ordem e de fazer e tornar possível a vida em sociedade, saindo o homem do estado de natureza para o estado civil. Essa é a concepção filosófica hobbesiana, ou seja, os homens no estado natural viviam lutando uns contra os outros. E isso é negativo para a manutenção dos direitos naturais, que é a preservação da vida e da liberdade. O que os homens fazem? Abrem mão da própria liberdade, abrem mão da sua condição de indivíduo, fazem um contrato social e desse contrato social criam, assim como Deus criou o universo, assim como Deus arquitetou o universo, os indivíduos vão arquitetar um novo ser. E esse novo ser é o Estado, é a sociedade civil, que vai ser personalizada na figura do monarca, do rei absoluto, que governa com mãos de ferro, que impõe a lei, impõe a ordem, que detém em si todo o poder de coerção, toda a legalidade. Essa é a base filosófica do que foi o Ancien Régime, que caracterizou a vida política francesa no período pré-revolucionário.